Última segunda-feira aí, né? Segunda-feira nublada, um pouquinho de chuva, tempo aí nublado. Mas já passando aqui, deixando uma mensagem. Como vocês podem ver, eu estou de frente de uma igreja adventista do qual eu faço parte, né? Do qual sou membro. Porém, no mundo evangélico, eu sou conhecido como presbítero. Que muitos perguntam, irmão, o senhor tem credencial de presbítero? Aqui é a credencial. Mas eu pertenço e sou membro dessa igreja, né, adventista. O que eu quero dizer com isso? Por que eu vim aqui de frente, né, aproveitando esse sereno, aproveitando esse chuvisco, para falar um pouco da justiça de Deus. O que é justiça de Deus? Justiça de Deus é como se nós fosse lá no tempo de Noé. Quando Noé foi chamado por Deus para ser o sentenciador daquele grande dilúvio, do qual era mensageiro para aquela época. Isso quer dizer o que no dia de hoje? Quer dizer que o Senhor constituiu autoridades não só como eu e como outros mensageiros para falar e anunciar do retorno do Salvador Jesus Cristo, que está voltando. Porque assim como a porta da arca foi fechada na época do dilúvio, assim também a porta da graça será fechada. E quando isso acontecer, a mesma sentença que foi para aquele povo diluviano será para nós dessa geração. Por isso que Deus está dando oportunidade para mim e você falar a verdade. Você que tem autoridade eclesiástica, que é essa aqui, da qual no povo evangélico é presbítero, pastor, mas para nós é mensageiro. Isso quer dizer o quê? Que quando o Senhor dá uma ordenança dessa a um homem ou uma mulher para pregar a mensagem, ele tem que honrar, tem que falar a verdade e viver na conduta da verdade do evangelho. Por quê? Porque se desviar dessa conduta, assim como o Senhor castigou lá no passado severamente os seus mensageiros, que ele enviou para falar a verdade, muitos deles se corromperam no meio do caminho e acabaram morrendo. Vocês foram lá naquela passagem onde o profeta foi morto pelo leão, que era para ele ir e não vir pela mesma estrada. E o outro falso profeta foi e desviou ele do caminho, fazendo com que ele voltasse e comesse do pão da casa dele, aonde Deus não tinha ordenado ele comer. E quando ele saiu de lá, o leão o devorou, o matou. Você sabe por quê? Por causa da desobediência, que Deus mandou ele fazer uma coisa e ele deixou ser convencido por outro falso mensageiro. Você entendeu? Então essa é a palavra que eu estou transmitindo dessa segunda-feira, tá certo? Que Deus possa os abençoar, que aquele que vem virá. Aquele que vem fazer justiça, certamente virá. Querendo eu ou não, querendo você ou não, o Senhor vai voltar. Assim como a porta da arca foi fechada no dilúvio e só se salvou Noé e a sua família, assim também a porta da graça vai se fechar. E quem vai ser salvo é a família de Deus. Assim como a família de Noé foi salvo, a família de Deus vai ser salva. Mas o que eu quero dizer com isso? Para que eu e você possa entender que o Senhor está voltando. E quando ele voltar, meu amigo, não terá jeito nenhum. A sentença é justa, tá certo? Então, deixo aí essa mensagem e mostra a minha credencial aí, que muitos perguntam, mas será você tem teologia? Sim, teologia é boa. Sim, é. Você ir lá na academia de pregador, tá lá meu nome registrado lá. Sim, teologia eu fiz, mas sabe quem é o pai da teologia? De todas a teologia? É o Criador, aquele que chamou Moisés para resgatar o seu povo lá no Egito, que chamou Noé para ser o sentenciador daquele grande dia, entendeu?
Então eu deixo aí. Quando você pensar em falar de alguém, pensar em criticar, pensar em apontar, não esqueça que assim também o Senhor está olhando para ti e dizendo: coitado, você não sabe com quem está mexendo. Você está mexendo com aquele que eu ungi para falar a verdade, que eu tirei da sepultura para poder caminhar em cima da terra, não como louco, como chamam de louco, nem como querem dizer que são doidos, né? E muitas vezes, quando nós começamos a pregar o evangelho, muitos querem dizer que nós somos loucos. Sim, eu sou louco, doido, mas é pela graça de Deus e por não se desviar da conduta de Deus, tá certo? Esse louco aqui é como Noé, você entendeu? Noé era chamado de louco, doido, mas se salvou. Assim também sou eu, tá certo? Uma ótima segunda-feira e que Deus venha nos abençoar em Cristo Jesus. Não esqueça, a autoridade que é constituída por Deus é consagrada, retirada para pregar a verdade, tá certo? Então fica aí a mensagem de segunda-feira. Até a próxima.